e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês também. O único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e aqui ao meu lado está ele, o Barão. Pedro e Regina, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, vencemos o trânsito depois de 3 horas, numa distância de 15 quilômetros. Hoje você aqui do meu lado, né? Vai ser, essa dinâmica vai ser um pouco diferente. É muito espaço a ser preenchido aqui com muita gente grande. É muito corpo, é pouco enquadramento. O que a gente não vence nesse Rio de Janeiro é só vitória, vamos que vamos. Hoje, gente, a gente vai conversar com uma pessoa que me traz certa felicidade pessoal e por ser um professor da faculdade que eu me formei. Estou aqui com Ronaldo Kramer, que, cara, mestre e doutor pela PUC-Rio, pela PUC São Paulo, professor há 26 anos, Ronaldo? 25. 25 anos pela PUC, sócio do escritório também, Nunes Ferreira, Viana Araújo, Kramer e Duarte Advogados e também... Hoje em dia é vice-diretor de ensino do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Tudo bem, Ronaldo? Como é que você está? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast é muito divertido. Vocês têm uma vibe muito boa. Espero que o papo seja muito bom. Não, vai ser muito bom. E acho que até para começar a falar sobre a sua especialidade, né, que é o direito processual. Você é um estudioso do tema e a gente vai aprofundar diversos temas, inclusive os temas que você vem militando ultimamente, que foi motivo da sua tese de doutorado também. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, fazendo um gancho aqui para nossa patrocinadora, a JusCash, tratando de processo civil e todo o direito processual, a gente sabe que há um rito, um tempo específico que o direito e a justiça demanda para o devido processo legal. Entretanto, muitas vezes as demandas dos advogados acabam ficando comprometidas em função desse desalinhamento de tempo, né, Pedro? É isso ainda, mas no final, chegando no recesso, a correria para ver aquele cascalhinho pingar é desesperadora, mas, outra vez, sempre a gente consegue dar um jeito e resolver e vencer nossas batalhas diárias no judiciário. E um jeito que a JusCash oferece é através da antecipação dos honorários advocatícios, através dessa modalidade, você entrando em contato com eles, com o QR Code que está em algum lugar da tela ou o link na descrição, vocês vão ser muito bem atendidos pela equipe deles e vão conhecer toda a proposta que eles têm, visando justamente apresentar essa solução e acelerar justamente essa questão financeira que, inevitavelmente, é um calcanhar de Aquiles para muitos advogados que querem dar o próximo passo, querem fazer investimentos, querem estudar, querem, enfim, fazer... alternativas para também tirar as férias, porque não todo mundo é ser humano, ninguém é de ferro. Enfim, conheçam a JusCash, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de bater esse papo com eles e entender como funciona essa alternativa. O Manda Pro Jurídico apoia a JusCash apoia o Manda Pro Jurídico, uma parceria de sucesso que a gente está muito feliz em estar representando essa empresa que nos patrocina, certo, Pedro? Certíssimo. Ronaldo, vou fazer uma pergunta que para mim é muito estranho chamá-lo de Ronaldo, não de professor, cara. Professor. Eu tô tentando ainda vencer esse desafio aqui. Esse formalismo acadêmico. Na minha época era Kramer. Eu falava, não, vou ter aula com Kramer. Cara, você, assim, uma breve pesquisa no LinkedIn, a gente vê muita solidez na sua carreira. Você está falando que você está no IBDP há quase 8 anos aqui, 27 anos como sócio no seu escritório, 25 anos como professor na PUC. Eu queria que você abordasse como é o fortalecimento da sua carreira no tempo dentro das suas instituições que você representa, além da OAB também, que já teve participação bastante relevante, né, cara? Ouvindo assim todos esses anos, eu mesmo fico impressionado, né? Mas é um sinal de que tem dado certo, né? Todas essas frentes têm dado certo, seja no IBDP, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, seja na PUC, sendo professor, eu amo dar aula, adoro a docência, e seja no meu escritório, onde eu tenho parceiros, sócios que são pessoas ótimas, muito agradáveis, e eu também gosto de ser um advogado de contencioso. Eu acho que isso tem a ver com o êxito, né? Tá dando certo, vamos seguir em frente, então para que mudar? Agora, é importante você falar disso, porque durante algum tempo eu ouvi, quando eu estava na OAB, eu fiquei na OAB por volta de... Foram 13 anos, 13 a 14 anos na OAB, trajetória toda de OAB. Então, quando eu estava na OAB, estava dando aula, estava no escritório
de advocacia sendo advogado de contencioso, muita gente perguntava, poxa, mas não é tanta coisa? Você não faz tanta coisa? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, não é tanta coisa assim, porque tudo se converge, né? Poxa, eu dava aula ainda, dou aula de processo civil. Eu atuava no contencioso, lidando com o processo civil. E colaborava com a OAB, lidando com o sistema de justiça, principalmente na parte de processo, né? Com o contencioso, porque a maioria dos advogados que vai à OAB, que participa da OAB, é de advogados de contencioso, e não de advogados de societário. Isso é uma curiosidade. Isso tem mudado, mas na minha época, o advogado que ia mais à OAB, que era mais, digamos, participativo na OAB, era o advogado de contencioso. Então, era importante a OAB porque eu conhecia, criava um networking com advogados de contencioso. Assim, Rodrigo, todas as frentes se somavam. E acabava não sendo tão difícil. Por isso que, quando você fala, estudo é uma consistência e é uma consistência porque deu e tem dado certo. Porque eu sinto um pouco que as pessoas, até talvez seja um traço da nova geração, que as pessoas trocam, a gente trouxe algumas vezes relatórios e estudos sobre a geração Z, que as pessoas hoje em dia trocam muito de locais de trabalho, de oportunidades. E vendo a sua carreira, enfim, é notório o sucesso que você tem, você está indo numa direção você investiu numa direção totalmente contrária do que está se desenhando para o futuro do mercado. Você enxerga que essa oposição de direções, né, que você trouxe até o momento e que a galera que está chegando agora no mercado de trabalho, na advocacia, vem desenhando para si. Você acha que em algum momento pode ter um denominador comum ou são gerações diferentes e a dinâmica vai ser diferente? Não, eu acho que ainda hoje o advogado pode pensar nessas frentes. O advogado que pensa na frente acadêmica, mas não quer ser acadêmico, ele vai usar a academia ou se beneficiar da academia porque ele vai ter um título, ele vai conhecer profissionais que vão cruzar a carreira dele também na academia, ele vai poder, por exemplo, conhecer julgadores ou membros de outras corporações jurídicas fora das disputas processuais na academia. Então, ele vai construir um networking na academia e também vai adquirir conteúdo para poder melhor exercer a sua carreira, a sua profissão, a advocacia. E o advogado que também ele pensa em ir para a OAB e quer colaborar com a OAB, ele vai construir na OAB um networking de uma forma muito mais rápida do que na sua trajetória profissional, porque lá ele vai encontrar advogados de diferentes idades, advogados, inclusive, importantes, que colaboram com a OAB, participam de comissões, e vai ter ali um contato com esses advogados num ambiente diferente dos processos judiciais, onde normalmente ele conheceria esses advogados. Então, é um espaço de networking, de construção de networking, e um espaço também de exposição. Se ele consegue, de alguma forma, ter uma função, participar de uma comissão, participar de palestras na OAB, ele se expõe e, se for bem, aquilo agrega para a carreira profissional dele. Então, ainda hoje, eu acho que o profissional, o advogado, se tiver a chance, se tiver essa oportunidade e se tiver, obviamente, condições de fazer, é importante ele pensar em não apenas seguir na sua carreira profissional, mas abrir uma frente acadêmica, abrir uma frente institucional, na OAB, por exemplo, sobretudo para o advogado de contencioso, porque ele vai ter esses benefícios. Eu acho assim, eu gosto muito da sua filosofia de trabalho, pelo que você está falando de contando de história, que é agregar o conhecimento técnico da academia junto com a experiência prática. Porque determinadas matérias, principalmente quando a gente trata de processo civil, que ali é o contencioso raiz, vamos dizer ali, eu acho imprescindível que o professor tenha a vivência cotidiana de tribunal. E aí eu vou citar alguns exemplos, obviamente sem mencionar o nome, para não ser delicado, mas coisas que já passaram pelo escritório e que eu acho, assim, beira para mim um absurdo. Então, a gente tem uma sócia no escritório que fez o FRJ e, num dado momento, ela sempre fazia alinhamento de prova, de material de conteúdo comigo, porque eu era o gestor da época dela, e ela ainda era estagiária na época, e eu, às vezes, explicava. Eu tenho esse costume de explicar para os estagiários como é que funciona, a questão teórica alinhada com a prática.
E eu lembro que ela conta uma história que ela estava uma vez, ainda não existia balcão virtual, processo eletrônico, ela estava no cartório e estava despachando lá alguma questão para o escritório, e eu lembro que o professor de processo civil dela chega do lado dela, faz um questionamento no cartório, e o cartório fala: então, doutor, faz a petição de juntada aqui com essa documentação. Não me lembro se era uma procuração, uma documentação, enfim. Faz a petição de juntada aqui que eu faço agora pro senhor aqui na hora. E o professor trava. Ele não sabia fazer uma petição juntada, que é a petição mais simples dentro de alguém que habita o contencioso, o dia a dia do tribunal. E aí eu lembro que ela chegou pra mim contando essa história, que ela falou: professor, você quer que eu faça essa petição pra você? Ah, se você puder, eu agradeço. Ela pegou, fez na mesma hora, que ela já tinha essa vivência, e apesar de ser aluna, ensinou o professor a fazer uma coisa, assim. E isso me incomoda um pouco, porque, como o Rodrigo estava falando agora, fazendo um gancho com essa nova geração, a gente está no momento de transição. A sua geração, a nossa, ela pega aquela cultura onde você tinha que trabalhar, correr atrás, acordar cedo, trabalhar sem hora para sair do escritório. Eu sou isso até hoje. Tava contando aqui para vocês antes do episódio, até agora eu não comi absolutamente nada, só tomei água o dia inteiro. Então, assim, não tô falando que isso é certo ou que é errado, mas assim, é como eu fui criado, é como eu enxergo, é como deu certo também na minha profissão. E hoje a gente às vezes vê que a pessoa não quer correr atrás, não quer ter dificuldade, não quer entender como funciona o dia a dia do contencioso da briga do judiciário ali, o tribunal mesmo, como é que ele funciona, e às vezes quer ter a facilidade de, sei lá, jogar uma pergunta no chat GPT e ter aquela resposta, perguntar para quem já sabe ao invés de pesquisar, que é uma coisa que também me incomoda muito dentro de uma dinâmica de trabalho. É a pessoa, antes dela pesquisar, ela querer saber a resposta de alguém que já sabe. Isso é muito fácil, você não vai aprender. Então, eu gostei muito de ouvir de você que não só você tenha todo o conhecimento teórico e acadêmico pela sua experiência nas universidades, nos institutos e na OAB e tudo isso, como também você tenha o litígio do dia a dia. Sim. Isso eu acho fundamental, especialmente para quem segue a carreira do processo civil, processo penal, processo trabalho, enfim, qualquer coisa que seja contencioso ali do dia a dia. Isso que você falou é importante porque, especialmente em processo, em direito processual civil, direito processual penal, direito processual trabalhista, não dá para falar na academia sobre esses conteúdos sem ter a vivência prática. Sim. É muito complicado alguém se dispor ou querer falar academicamente sobre conteúdos que se revelam e se expressam na prática. Uma coisa é o processo ensinado, outra coisa é o processo que se pratica nos tribunais. Aliás, nesse sentido, inclusive, eu colhi muitos benefícios na OAB, porque na OAB eu pude ver como a advocacia pensa ou lida com o processo civil. A advocacia que aparece para a OAB. Então, por exemplo, quando o Código de Processo Civil foi promulgado em 2015, até ele entrar em vigor, durante um ano, naquela época eu era vice-presidente da OAB do Rio e, obviamente, já era professor de processo. E eu me dispus a convite das subseções, eu fui convidado por várias subseções aqui no estado do Rio, são mais de 60 subseções, para falar sobre o novo código para a advocacia do estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo em que eu tinha essa experiência de falar para a advocacia, eu também trocava experiências com esses advogados sobre o processo, sobre o que é o processo para eles, sobre o que é difícil, o que é complicado. E nesse ponto é muito interessante porque você passa a ter uma noção uma noção macro de como a advocacia lida com o processo. Ou seja, por isso que muitas vezes eu falo, até um jargão, durante as minhas aulas, que eu digo que o que a gente ensina, o que a gente pensa no processo, tem que dar certo nesse ambiente ótimo de uma sala de aula e lá no fórum de Itaperuna, às 6h de sexta-feira. Porque se a solução processual que está sendo proposta, se aquela tese processual que está sendo ensinada não for compreendida por aquele cara na ponta, de nada adianta. É verdade. O sistema de justiça tem que ser pensado sempre como um todo. E, nesse ponto, você está absolutamente certo. Esses conteúdos, sobretudo direito processual, é muito difícil você ensinar sem ter a vivência prática. E como você enxerga, aproveitando esse gancho de vivência prática que a gente está falando assim, desde a promulgação do Código de 2015, o nosso atual Código de Processo Civil, como você enxerga essa questão dos precedentes? Porque é alguma coisa que antigamente, assim, se você fosse ver, entre aspas, o civil law raiz,
Você vai ver ali o by the book da lei e é isso aí. E hoje o Brasil ele tem meio que um misto, né? Eu não sei se você enxerga que hoje o Brasil tem um sistema meio que único, porque ele tem questões da common law, como, por exemplo, esses precedentes, lá, sei lá, o 927 do CPC, o 485, parágrafo 1º, inciso 6, por exemplo, que faz essas citações sob o ponto de vista do juiz ter que respeitar ali precedentes, súmulas e enunciados, essas coisas, observar no fundamento da sentença. Mas como você enxerga isso dentro do tribunal? Você acha que isso já é uma coisa que já está arraigada na nossa cultura ou a gente ainda está num processo de adaptação? Essa é uma boa pergunta e me leva a uma outra pergunta. A gente tem quanto tempo para falar sobre isso? Eu não sei, depois do trânsito eu não posso confirmar essa informação. Esse é um fio... Esse é um fio que vai longe. Dá para fazer um episódio só disso. Para falar sobre o impacto dos precedentes, sobre como isso transforma a nossa cultura, como os tribunais veem. É um assunto bem grande. Mas o que eu poderia dizer para você é o seguinte: o sistema de precedentes que nós temos, a partir do CPC atual, é um sistema do nosso Brasil, um sistema do nosso país. Não é um sistema igual ao do Common Law. A gente não fez uma migração para o Common Law, Sim. não houve uma common-lawnização, para usar um neologismo. O que nós fizemos foi, a partir do Common Law, fortalecer a decisão judicial que cria um novo entendimento jurídico que a gente chama de precedente. Concordo. Mas só que o que é curioso é que os tribunais superiores, que foram os primeiros a abraçar essa ideia do sistema de precedente, porque muita gente duvidou, tá, Pedro? Ah, isso não vai pegar, isso é uma novidade que não vai ter rendimento, porque vai ser como a jurisprudência, vai ter força persuasiva. Mas não, os tribunais superiores viram no sistema de precedentes a oportunidade de impor as suas soluções, as suas teses. E aí o que eles fizeram? O sistema de precedentes é um sistema que, de certa forma, agrega complexidade ao sistema de justiça. Por quê? Porque você tem que descobrir um novo entendimento do precedente a partir da fundamentação do julgado. Então, você vai tirar o novo entendimento criado pelo precedente não a partir de uma breve passagem de texto, que é uma súmula, por exemplo, como é a súmula, como é um dispositivo legal. Você vai tirar o novo entendimento do precedente, criado pelo precedente, a partir da fundamentação dele e especificamente numa parte da fundamentação que a gente chama de ratio decidente. Então, existe uma interpretação um pouco mais complexa para você pegar o precedente, que muitas vezes tem 30, 40 páginas, olhar a fundamentação, discernir o que é ratio decidente para compreender o novo entendimento e aplicá-lo. O que os tribunais superiores fizeram? STJ e STF criaram os temas. Hoje, o nosso sistema de precedentes é um sistema movido através da aplicação dos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e de repetitivos do STJ. Porque esses temas, eles são a síntese das teses criadas pelos precedentes vinculantes do Supremo e do STJ. E o que são os temas? Os temas são mais fáceis para a prática lidar, porque eles não são grandes blocos de texto, eles são, tais como as súmulas, breves passagens de texto em que você vai compreender ali, através daquela breve passagem, qual é a tese e aplicar aquilo aos casos concretos. Então, os tribunais superiores, eles ainda peculiarizaram ainda mais o nosso sistema de precedentes. O nosso sistema de precedentes já era peculiarizado por diversas razões, mas com essa guinada da prática nos tribunais superiores, a gente tem hoje o sistema de precedentes movido através da aplicação de temas de repercussão geral e de repetitivos, que são, Pedro, as novas súmulas. É verdade. As novas súmulas. Esses dois tribunais pararam praticamente de fabricar súmulas e estão normatizando os novos entendimentos a partir dos temas de repercussão geral e de repetitivos. Então, o nosso sistema de precedentes é muito peculiar. Ele não existe nada parecido. Não existe nenhum precedente no tribunal. Não existe. E uma pergunta, que a gente está falando aqui da questão dos precedentes, que são sempre tratados em seara de STJ e STF. Como ficam as instâncias abaixo desses tribunais no sentido de um conflito decisório entre o que foi decidido em primeira instância, talvez sendo contrário ao que pode ser decidido de acordo com os recursos repetitivos ou em repercussão geral? Como é
fazendo uma análise geral, esse conflito vem se dando de que forma? Esse conflito hoje praticamente não há. Não há. Os tribunais de segunda instância, eles têm recuado na formulação de precedentes vinculantes quando existe em curso nos tribunais superiores um procedimento para a formação de um precedente vinculante sobre aquela matéria. Por exemplo, é muito difícil num tribunal de segunda instância, vou falar aqui um processualês, tá? Um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas sobre determinada questão ter andamento, se os julgadores tiverem ciência que está no STJ em andamento uma sistemática de repetitivos para formular uma tese sobre a mesma questão. O que eles fazem? Eles não dão andamento àquele procedimento no Tribunal de Segunda Instância e aguardam o STJ sedimentar a tese na sistemática de repetitivos. Por quê? Porque é o que vai prevalecer. Então, não adianta o esforço deles para criar uma tese no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se está em curso um procedimento no STJ para criar uma tese sobre a mesma matéria, que vai acabar prevalecendo. Então, existe essa deferência, que é uma deferência até, vamos dizer assim, inteligente, porque é para poupar trabalho, e também a importância dos precedentes do Tribunal de Segunda Instância, ela não é tão grande, porque, de fato, o STJ e o STF, eles têm sido bem pródigos na criação de teses. Eles têm sido bem pródigos e bem rápidos. Por quê? Os precedentes vinculantes que eles criam são a partir da sua prática originária, que é julgamento de recurso especial, de recurso e de recurso extraordinário. Enquanto que no Tribunal de Segunda Instância só vai ser criado um precedente vinculante num procedimento especial, que seria ou o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o incidente de assunção de incompetência, que eu chamo de IAC, para não falar IAC, porque IAC é a risada do pateta, né? Não dá para falar IAC, porque IAC é a risada do pateta. Então, eu chamo de IAC. Então, se o Tribunal de Segunda Instância tem que deflagrar um procedimento especial para criar um precedente vinculante, no STJ eles fazem isso na prática dos recursos especiais e no STF eles fazem isso na prática dos REs, dos recursos extraordinários. Então, eles conseguem fazer mais rápido, eles têm, vamos dizer, inclusive mais tecnologia e mais aparato para fazer isso melhor e é a opinião deles que vale no fim do dia. E como... Não, até para não causar conflito, né? Porque já no começo rolava muito conflito entre a segunda instância decidir alguma coisa, depois vinha um precedente ou algum tema, que aliás é uma coisa que a gente já falou aqui. Para quem é advogado contencioso, tem que assinar lá o STJ para receber mensalmente, semanalmente, sei lá qual é a periodicidade, acho que é semanalmente, os enunciados, os temas que o STJ manda para você e facilita a tua vida absurdamente. E é muito curioso porque você estava falando dessa questão, eu acho que os enunciados dos tribunais perderam muita força com esses precedentes. Eu lembro agora num caso mais recente lá no escritório do tema 414 do STJ sobre aquela questão de condomínio, saneamento, de fornecimento de água, né? Se pode cobrar tarifa progressiva, se não pode. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha um enunciado específico que vinha na mesma toada do 414, que estava aí há 10 anos o tema, que foi revisado esse ano pelo STJ. E aí, a partir do momento que o STJ revisa o tema, o enunciado deixa de ter validade, cai tudo, todas as jurisprudências, tudo que funcionava até então tem que partir do zero. E aí eu acho que isso acaba que entra num lugar onde os desembargadores não querem meio que vestir esse vespeiro, como você estava falando. Então, se já está rolando uma discussão dessa, se já subiu, cara, sobresta essa decisão, deixa aí um pouquinho, dá uma jogada, dá uma escanteada nessa decisão, espera os caras lá de cima decidirem, que depois aqui a nossa decisão não vai ser reformada lá em cima, que a gente também sabe que isso conta para a promoção deles, né? Isso revela também uma dinâmica que cada vez mais está se afirmando, que é como os tribunais superiores estão normatizando vários entendimentos jurídicos sobre questões de direito e cada vez mais, e os tribunais de segunda instância estão sendo deferentes a isso e evitando entrar em conflito, então o que a gente tem é que os tribunais de segunda instância eles acabam tendo hoje uma função mais relevante para julgamento de casos sobre fatos. Porque não há precedente sobre fato. O precedente é sobre questão de direito, sobre questão jurídica. Então, o Tribunal de Segunda Instância, ele
é um tribunal livre e autônomo para apreciar uma causa sobre fatos, que tem fatos complexos, que tem E prova, né? tal. Isso, ele dá a última palavra, porque não sobe recurso especial, porque... não sobe recurso extraordinário sobre questão de fato. Enquanto que, se uma causa tem uma discussão jurídica sobre questão de direito, tal, se é esse o objeto da causa, a importância do tribunal de segunda instância foi reduzida. Porque quem vai decidir sobre isso é o STJ e o STF, numa tese que ele vai criar, e aí o Tribunal de Segunda Instância ele passa a ser um mero aplicador dessa tese. Exato. Do tema. Já tem um tema sobre esse assunto, então vou aplicar o tema. E nesse sentido, traz um conflito que até que ponto isso é bom ou ruim, porque você, de fato, aumenta uma previsibilidade, podemos até falar uma segurança jurídica sobre as decisões e sobre como realmente agir, até num pré-litígio, caso em determinado caso concreto. Mas, pensando por outro lado também, talvez você possa trazer aqui alguma coisa que me tire essa preocupação, que é a possibilidade do desenvolvimento do direito em si conforme o andamento, enfim, da justiça, da sociedade, etc. Nós vamos ficar mais engessados com os precedentes com relação ao desenvolvimento em si do próprio direito? Bom, eu vou começar respondendo por uma piada. Aqui no Brasil, o precedente ele não é nada estável, não é? Ou seja, já chamaram um precedente no Brasil como se fosse... Na verdade, houve um voto uma vez no STJ de um ministro, não me lembro o nome, também não vou falar o nome, se eu me lembrasse, não falaria, que ele disse que o jurisdicionado, ele reclamando que o STJ mudava sempre de opinião, de entendimento. Então, ele dizendo que o jurisdicionado, à luz desse STJ, do qual ele estava reclamando, parecia ou parece aquele hóspede de hotel que vai no Banana Boat, né? E a lancha vai zigue-zagueando para todo mundo cair. Ou seja, ele estava reclamando que o STJ muda tanto de entendimento que parece que o objetivo dele é fazer a sociedade... confundir a sociedade e fazer a sociedade cair do Banana Boat. Fazer todo mundo cair do Banana Boat, todo mundo, no final, desistir de entender o que o STJ está fazendo. Ele botou isso num voto. Que loucura. Botou isso num voto. Porque, infelizmente, a gente tem uma jurisprudência, tinha uma jurisprudência e tem hoje precedentes que não são tão estáveis. A gente não tem essa cultura dos precedentes ainda, então os nossos tribunais eles não são tão deferentes aos precedentes que eles mesmos criam. Parece que os precedentes são muito mais da composição do tribunal que o criou do que do tribunal. Uhum. Se a gente pega no common law, por exemplo, é muito comum uma nova composição, mesmo discordante do precedente criado lá atrás, não mudar esse precedente. Por quê? Porque o precedente do tribunal, já foi aplicado várias vezes, já gerou segurança jurídica, tem aderência jurídica, a comunidade jurídica entende aquele precedente, então não vamos mexer. Se eu discordo, eu escrevo uma tese, vou escrever um livro, mas é um precedente que já está aí sendo aplicado há 20, 30 anos, por que eu vou mudar? Aqui no Brasil, a gente não tem ainda muito essa noção de que o precedente é da corte e não da composição da corte que criou o precedente. E como está o desenvolvimento da cultura do precedente, tanto da parte do advogado, quanto da parte dos tribunais? Mas para responder a sua pergunta sobre o engessamento, claro. a não preocupação. Primeiro, é isso. A gente tem um precedente instável e não estável. E segundo, é que, ainda que nós tenhamos um precedente estável, o precedente ele cria o novo entendimento, ele cria uma tese a partir de um grande bloco de texto que é a fundamentação do precedente, que é a ratio decidente do precedente. Esse grande bloco de texto tem uma aptidão interpretativa razoável. Então, ele tem uma capacidade de ser compreendido ao longo do tempo de uma maneira ou de outra. Porque ele é um entendimento. Um entendimento ele é mais, vamos dizer assim, suscetível de se adaptar aos tempos do que um entendimento que você tira a partir de uma norma, de um dispositivo legal que tem um comando direto. Faça, não faça, é nulo ou não é. Um entendimento é algo bem mais interpretativo. Então, ele tem uma capacidade de se adaptar aos tempos.
Tanto que os americanos, os norte-americanos, no sistema de precedentes deles, eles dizem que um precedente... Por que eles têm precedentes tão antigos? Porque eles criam entendimentos e esses entendimentos são capazes de serem adaptados ao longo do tempo. Ao longo do tempo, esses precedentes que criam esses entendimentos são interpretados de maneira mais restrita ou de maneira mais aberta. Então, isso é possível. E, com isso, o precedente, ele não... Ou, melhor dizendo, um sistema de justiça, um ordenamento jurídico que é normatizado, ou principalmente normatizado a partir de precedentes, ele tende a ser menos engessável do que um ordenamento jurídico que é normatizado a partir de dispositivos legais. Tá? De fato. De fato. E agora, puxando o gancho da cultura do precedente, sob o ponto de vista dos nossos magistrados, nossos excelentíssimos, e também do advogado. Como você vem observando as mudanças que esse novo sistema que está vigente no Brasil, que está em aplicação no Brasil, está mudando a advocacia, a maneira como a advocacia se relaciona com a justiça? A cultura dos precedentes é imanente a nós. Não falo dos precedentes judiciais, dos precedentes como uma experiência passada que você usa como baliza para a sua argumentação, para tomar suas decisões. Ou seja, o ser humano ele usa experiências pretéritas como parâmetros para a sua tomada de decisões ou para a sua argumentação. E isso é imanente e a gente vê isso nas crianças. Quem tem irmão mais velho certamente já argumentou com seu pai um precedente, dizendo, olha, pai, você deixava meu irmão, na minha idade, jogar videogame até meia-noite. O Bento deve fazer isso bastante com você. Eu tenho direito a isso. Eu estou na mesma idade dele, quando você deixava, e quero jogar até meia-noite. Por que não? Sim. Por que você vai distinguir as duas situações que são semelhantes? Então, a gente argumenta, a gente está no nosso espírito, na nossa compreensão de que usar experiências passadas em casos semelhantes para a gente tomar decisões ou para a gente argumentar, isso é intuitivo nosso. Então, invocar decisões passadas para parametrizar decisões presentes, para parametrizar decisões atuais, é intuitivo, tem que ser intuitivo também para nós. Só que a gente não tinha isso, né? A gente, no sistema de jurisprudência, a jurisprudência era persuasiva. A jurisprudência era um argumento de reforço. Então, você citava lá vários julgados e, muitas vezes, a decisão nem se referia a esses julgados para decidir a questão que você levou. Então, a gente tinha, efetivamente, no judiciário, um discurso que não era com base em precedentes e era um discurso antinatural. Porque, se efetivamente aquela questão já foi julgada em outros casos, é natural que o judiciário siga o mesmo entendimento. Eu costumava dizer que vai perguntar à sua irmã médica, o seu pai engenheiro, a sua mãe arquiteta, que 40 casos foram julgados de uma maneira e no 41º o judiciário decidiu julgar de maneira diferente. Aliás, esse é o pior caso, ou era o pior caso para o advogado. Quando chegava um cliente, né, Pedro, e falava, doutor, olha, eu estou trazendo aqui uma causa, causa simples, ganha, causa ganha. 10 amigos meus já ganharam. Né? Aí é o problema. 10 amigos meus já ganharam, tudo transitou em julgado, tal. Já chega com a pressão, então, né? olha, é só a indenização foi alta. Aí você tinha que dizer, olha, isso não garante. O fato de ter havido 10 decisões em casos semelhantes, no mesmo sentido, favoráveis aos autores, não assegura que no seu caso vai ser assim. Mas a sociedade não consegue compreender isso. Ela não consegue compreender. Ela não consegue compreender como assim o judiciário já apreciou 100 vezes essa questão, julgou 100 vezes assim, e agora, no meu caso, julgou diferente. Ela vai achar que é erro do advogado. Não, peraí, você fez alguma coisa errada. Peraí, Kramer, você fez alguma coisa errada. Você deixou de argumentar isso, deixou de invocar isso, você entrou com prazo tempestivamente. O que você fez para perder? Aí você tinha que dizer, a gente não tem precedente no Brasil. A gente não tinha precedente no Brasil. Então, o sistema de precedente, ele traz essa segurança jurídica de que, se aquela questão já foi definida por um precedente e o precedente é vinculante, não tem para onde correr.
Aí sim, o cliente, se for esclarecido, ele pode chegar. Doutor, o Kramer, aqui tem precedente vinculante, está em tema de repetitivos. Não tem muito o que fazer. Não cobra muito não, tá? Ainda porque a tem gente vai isso, ganhar. A gente vai ganhar, eu sei. Mas aí esse seu cliente é outro advogado, né? É verdade. Mas isso aí é realmente interessante mesmo, porque até do ponto de vista... talvez eu não vá usar a palavra mais adequada para a advocacia, mas do ponto de vista de relacionamento com o cliente, essa questão da previsibilidade da causa pode fornecer mais segurança até para o próprio trabalho do advogado, né? Porque pode falar, olha só, hoje em dia temos um precedente nesse sentido, etc, etc, etc. Porque antes, por mais que 10 amigos tenham feito uma ação, a gente fica refém de uma decisão que pode vir diversa do que vinha ocorrendo anteriormente com os outros amigos. Então o advogado fica mais seguro, né, Pedro, com essa questão. Mais seguro, mas também a obrigação não é de resultado, né? Então talvez você não pode chegar e falar, tem um precedente aqui, eu vou ganhar a tua causa com certeza. Também não pode, até porque o Estatuto da OAB veta, enfim. Mas o que eu achei legal da sua fala sobre essa questão do precedente é que, apesar de eu concordar super com tudo que você falou, tem uma coisa que eu queria te questionar. Se você acha que por o sistema do precedente ser relativamente recente no Brasil, a gente está falando aí de 9 anos, que está ainda, vamos dizer assim, querendo ou não, no processo de construção, se você acha que culturalmente o Brasil vai conseguir entender o mecanismo do sistema de precedentes e a importância dele para trazer uma segurança jurídica e, consequentemente, a gente vai ter uma estabilização dos precedentes, como a gente vê em sistemas jurídicos, como você citou, por exemplo, Estados Unidos, na Common Law. Sim, a gente espera primeiro que sim, né? Mas a gente também já está vendo os tijolos dessa construção para chegarmos a isso. Por exemplo, o sistema de precedente fortaleceu, sem dúvida nenhuma, os tribunais superiores. Sim. E filtrou, né? Ele fortaleceu os tribunais superiores, porque os tribunais superiores, STJ e STF, sobretudo, quando editam seus precedentes vinculantes, eles normatizam o direito. Eles dizem que o direito é isso e ninguém pode discordar. E, especialmente no STF, o STF, com isso, ganhou mais destaque do que já tinha. Sim. Então, hoje, por exemplo, não são só as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADPF, ADC, que geram precedentes vinculantes. São também os temas de repercussão geral decididos a partir de um simples recurso extraordinário, que alguém lá no Rio de Janeiro ou no Pará interpôs e chegou no STF. Então, a produção do STF hoje é principalmente para edição de precedentes vinculantes. E eles sabem e estão conscientes disso e formulam uma agenda, eu não sei se vocês têm percebido isso, que a depender da matéria que eles vão julgar, eles já dão um destaque antes para dizer, olha, nós vamos julgar esse assunto, é um assunto importante e tal. A comunidade jurídica, de alguma maneira, ela volta a sua atenção para esse julgamento e a gente é capturado por esse julgamento. Por exemplo, agora, o julgamento em cima da constitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que é a responsabilidade dos provedores de redes sociais. Muita gente parou para ver esse julgamento. Né? E é televisionado, inclusive. Né? Poxa, um julgamento que interessa muita gente, não só no direito, mas para além do direito. E, obviamente, sobre questões políticas nem se fala, né? Diante desse fla-flu político que a gente tem, né? Me perdoe o Vasco, né? Fla-flu político. As questões políticas que o Supremo decidiu, recentemente, não muito recentemente, capturaram a atenção da sociedade. Então, o que eu acho? Eu vejo que a sociedade, não só a comunidade jurídica, mas a sociedade está compreendendo que a gente tem algo diferente no sistema de justiça. O quê? A gente tem um protagonismo maior dos tribunais superiores. Eles estão definindo muita coisa da vida em sociedade e estão definindo de uma maneira diferente do que definiam antes. E esse é um ponto interessante, porque um dos grandes estudiosos de precedentes nos Estados Unidos é um autor chamado Michael Gerhardt. Ele tem um livro chamado The Power of Precedent.
E ele fala que uma das virtudes do sistema de precedentes é formular uma agenda de discussão para a sociedade, a depender, obviamente, da corte que propõe que vai julgar aquele assunto. E é isso que a gente vê no STF. O STF hoje, vejam só que curiosidade, na década de 60, o ministro Aliomar Balieiro escreveu um livro, STF, Esse Desconhecido. Ninguém conhecia. Hoje, eu não tenho dúvida que tem gente que conhece os 11 ministros do STF, mas não conhece os 11 jogadores da seleção brasileira. Com certeza. Né? Com certeza. Conhece cada um dos 11 ministros do STF, mas não conhece os 11 jogadores da seleção. Até porque a nossa seleção não vai muito bem. Mas isso é por quê? Porque nós temos esse ambiente que foi irrigado pelo sistema de precedentes e gerou um protagonismo judicial. E esse protagonismo judicial é exercido principalmente pela maior corte do país, o STF, que julga as grandes questões da República e, quando está julgando, captura a atenção de todo mundo, não só da comunidade jurídica, mas dos nossos amigos que não são da comunidade jurídica. Quem aqui já não discutiu, em anos recentes e, obviamente, ainda hoje, em mesa de bar, com o seu amigo engenheiro, com o seu amigo empresário, com a sua amiga médica, quem já discutiu o STF? E vê essas pessoas discutindo o STF. STF virou mesa de bar. Virou mesa de bar. Virou mesa de bar. Você acha que diante dessa nova cultura jurídica de precedente, da importância dos precedentes na cultura jurídica, a tradicional pirâmide de Kelsen acaba tendo que sofrer uma mudança ali na hierarquia das normas, se a gente entender ela sob o ponto de vista clássico frente ao atual cenário jurídico? Sim. Você fez uma boa alusão, porque eu costumo fazer essa piada, que na pirâmide de Kelsen, né, você tem a Constituição como o ápice na pirâmide, né? Mas só que a gente costuma dizer, no sistema de precedentes, não é a Constituição, é o precedente do STF sobre a Constituição. Porque o precedente do STF sobre a Constituição está acima da Constituição. Isso é uma brincadeira. Mas só que hoje a gente tem algo acima do precedente do STF sobre a Constituição, que é o sistema, que não é um sistema jurídico, não é um sistema judicial, é o sistema do Tribunal de Informática, do peticionamento eletrônico. Porque, com o avanço da tecnologia, o que a gente tem visto é, cada vez mais, a tecnologia mudando o direito a despeito das normas legais, né? Pedro sabe disso, deve saber. A gente está aí com essa resolução que vai entrar em vigor em fevereiro do próximo ano sobre os julgamentos virtuais. Uma resolução editada pelo CNJ, que, a pretexto de normatizar os julgamentos virtuais, que já são feitos nos tribunais desde a pandemia, diz o seguinte: olha, todo julgamento pode ser virtual, independentemente de sustentação oral. Mas, se tiver sustentação oral, a sustentação oral vai ser feita pelo advogado de maneira assíncrona. Ou seja, o advogado vai gravar a sustentação oral, está na resolução, e vai mandar. Então, assim, isso é meio complicado, né? Como isso é péssimo, né? Como assim, por resolução, a gente vai mudar a forma de um advogado fazer a defesa do seu cliente nos tribunais por resolução do CNJ? Tivemos um episódio recentemente aqui, Kramer, que a gente falou justamente sobre isso, sobre o avanço da tecnologia como uma ameaça à desumanização de uma ciência humana, como é o direito. E esse caso me parece um exemplo cristalino da ameaça da tecnologia que a gente está vivendo. A gente estava falando aqui antes, inclusive você pode até compartilhar como é a experiência hoje em dia de fazer uma sustentação oral virtual a gente tem hoje duas formas de sustentação que a gente não tinha, né? Duas formas de julgamento de colegiado que a gente não tinha. Eu diria até 3, né? Você tem o híbrido, presencial e o virtual, né? Não, é que a gente não tinha, além do presencial, a gente não tinha o telepresencial, né? O remoto, e o virtual. Sim. Né? Então, são duas formas de julgamento de colegiado que a gente não tinha e passou a ter meio que de repente durante a pandemia. E aí, é claro que eu falo isso com ressalvas, com cuidado, mas durante a pandemia, a comunidade jurídica tolerou algumas coisas. Por quê? Porque o judiciário precisava continuar prestando a jurisdição. Então, era preciso fazer mudanças de maneira rápida na prática judicial
para que os tribunais pudessem se adaptar àquela realidade. É o famoso efeito cisne negro, né? Então, muita coisa de julgamento virtual, de julgamento telepresencial, foi normatizado por meio de ato administrativo, que são resoluções de tribunais. Quando que isso não é a fonte de mudança do direito processual. A fonte de mudança do direito processual é a lei. Mas naquela época, imagina, abrir um processo legislativo para discutir isso no Congresso, até aprovar a lei, já acabou a pandemia. Então, todo mundo tolerou. Não, vamos deixar que por ato administrativo se normatize, se façam essas mudanças. Só que isso continuou. Alguns regimentos internos, até como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele até incorporou, se eu não me engano foi em março que teve a mudança do regimento interno, e botou, inclusive, previsões expressas sobre julgamento virtual, prioridade, se o advogado não fizer o requerimento até 48 horas, vai ser pelo são virtual. São prazos que, se não cumpridos, determinam a perda de um ato processual, que é a sustentação. Sim. Então, assim, isso tudo é muito complicado, né? Na verdade, isso não é a fonte normativa correta para você fazer esse tipo de mudança. Essa mudança deve vir pela lei, e algumas delas pela Constituição, que mexem com garantias fundamentais do jurisdicionado, do cidadão que vai ao Poder Judiciário. Eu acho o virtual péssimo. Porque assim, o que a gente sabe de bastidores, pessoas que a gente conhece, cara, circula o voto e é isso aí, o julgamento virtual, ele começa no Supremo Tribunal Federal, na emenda 45, por conta da repercussão geral. A repercussão geral é um critério, um requisito de admissibilidade do RE que o Constituinte, que a emenda 45 botou que tinha que ter quórum qualificado do Supremo para apreciar. Então, como assim todos os ministros do Supremo vão se reunir para decidir o requisito de admissibilidade de todo o RE? E aí, para pôr em prática a análise da repercussão geral, se criou, na época, o Supremo foi vanguardista nisso, o julgamento virtual. Então, até a pandemia, a gente tem o julgamento virtual só no Supremo Tribunal Federal e quase que exclusivamente para repercussão geral. Com a pandemia, isso se expandiu, mas assim, de repente. E aí, volto a dizer, a gente, na época, achou aquilo estranho e tal, mas era a forma de o tribunal continuar prestando jurisdição. Hoje, é estranho por outros motivos. A gente não tem mais pandemia, obviamente, a gente não tem mais isolamento. Então, essa forma de julgamento em que a gente não vê a deliberação, a gente não vê. A deliberação a gente não vê. E é uma forma de julgamento assíncrona, porque ela se dá num período de tempo, muitas vezes de 7 dias. O advogado tem muito diminuído a sua capacidade de influenciar na tomada de decisão do colegiado, né? Porque eles se reúnem ali virtualmente, né? Cada um lança o seu voto, a gente não sabe como é que é a discussão, se tem alguma coisa errada sendo considerada, a gente não tem a chance de pedir pela ordem, olha, isso aí está errado. Então, assim, reduz muito a participação do advogado. Isso é ruim. Voltando a essa questão da tecnologia e migrando para outro cenário que a gente pode abordar o ponto de vista tecnológico no mundo do direito. Você é professor da PUC, você é professor também agora do mestrado profissional da PUC Rio, enfim, tem muita coisa. O seu trabalho na PUC desde a minha época, já tem, não vou falar que tem muito tempo, mas também não vou falar que tem pouco tempo. E era muito reconhecido. E eu queria que você trouxesse um paralelo agora do perfil da aula pré e pós-pandemia, onde temos mais aulas presenciais, mais aulas remotas, tem agora aulas híbridas, talvez uma vez remota, uma vez presencial. Como você vê, como professor, né, esse perfil do aluno no seu dia a dia e o seu desafio como professor também, que não deve ser fácil nessa adaptação? Mudou muito do Rodrigo para cá? Mudou bastante. O corte da mudança é, sobretudo, a pandemia. A pandemia e o que veio depois da pandemia, que foi a aceleração tecnológica. A pandemia fez a tecnologia, o avanço tecnológico, ele ser bastante incrementado, especialmente para o sistema de justiça. Isso foi impressionante, né? Os programas de IA que foram adotados após a pandemia, o programa que está revolucionando o Poder Judiciário, que é o Programa Justiça 4.0 do CNJ, ele vem em 2021, é um programa que até hoje está sendo implementado. Ele tem várias iniciativas, mas as iniciativas são, sobretudo, tecnológicas. Então, o direito foi muito impactado, a área jurídica foi muito impactada. E, obviamente, que isso
acaba repercutindo também para a sociedade. O avanço tecnológico para cima da sociedade foi grande. Então, a gente passou a ter aulas remotas, né, na pandemia, e as ferramentas tecnológicas que se seguiram geraram hoje, para o ambiente da sala de aula, uma aula, não digo completamente diferente, mas muito diferente. Por quê? Porque hoje, se o aluno, por exemplo, ele tem acesso ao chat GPT, e se tiver acesso ao chat GPT pago, ele pode, por exemplo, pegar um texto de 60 páginas, fazer o upload no chat GPT e dizer: resuma esse texto para mim em 3 parágrafos. E o chat GPT vai resumir esse texto em 2 segundos. Ele pode pegar um vídeo de uma palestra, que o professor muitas vezes transmite para os alunos assistir, fazer o upload no chat GPT e pedir para o chat GPT resumir os principais pontos daquela palestra, que demora 2 horas no vídeo. E assim, o professor tem que saber que isso vai poder acontecer, que isso tem chance de acontecer. E a gente percebe quando acontece. Porque o conhecimento que é aprendido a partir dessas sínteses é muito superficial. É muito superficial. E quando você aprofunda um pouco a discussão, você vê que o aluno ele não acompanha, né? Então, o aluno hoje, infelizmente, é um aluno que lê menos, ele tem ferramentas que facilitam o estudo dele, facilitam para pior, né? Facilitam para poupá-lo de estudar e para que ele tenha conhecimento ao que importa para responder a questão, para cumprir a tarefa acadêmica da melhor maneira, mas não para compreender o que ele deveria compreender. Então, um aluno que lê menos, que tem acesso a ferramentas tecnológicas que facilitam para pior o estudo dele, e um aluno que, digamos assim, ele, até por uma questão geracional, não sei te explicar, a gente estava falando sobre isso, acho que o Pedro falou, é um aluno que se desafia menos e responde mal aos desafios também. Verdade. Né? É aquela coisa de você puxar o aluno, olha, você não sei o quê, se você não conseguir, é importante tal, você desafia o aluno, ele não vem. Então, ele responde mal aos desafios, ele procura mais zonas de conforto do que zonas de desconforto. Uma das frases que eu mais gosto é de um filósofo americano que diz o seguinte, que a vida começa quando termina a sua zona de conforto. É aí que começa a vida, é aí que você tem acesso às experiências, é aí que você encontra o caminho para crescer. E eu acho que hoje, até também por um aspecto geracional, as pessoas, os mais jovens, procuram muito mais as zonas de conforto, onde eles não vão crescer, do que as zonas de desconforto. Aliás, a métrica da internet é essa, né? É a da bolha, né? A bolha é uma zona de conforto. Eu só dialogo e vejo o que eu quero. Eu não dialogo e vejo o que eu não quero, o que me irrita. Então, você tem pouco contato com o diferente e cada vez mais contato com o semelhante. E isso te propicia menos crescimento, menos evolução, menos desenvolvimento. Isso até para um ponto, até para uma lógica de convívio democrático e tolerante entre diversos, né, dificulta. Uma vez você não entendendo, não vendo a ótica do outro, diminui muito a sua capacidade de aceitação, de convívio com o diverso. Me preocupa muito o que pode acontecer nos próximos anos com relação a isso. Isso, para um estudioso do processo como eu, é fundamental. Ou seja, o contraditório, porque a gente apregoa e defende o contraditório, porque só a partir do contraditório é possível ter uma decisão justa. Só a partir da oitiva de ambas as partes que estão defendendo posições contrárias sobre a mesma questão, é possível tomar uma decisão justa. E isso também se aplica a nós. É só ouvindo quem discorda de você é que você vai ter certeza de que você está certo ou de que você não está certo. Exatamente. E a OAB com relação a esse momento tecnológico, que a gente fala bastante aqui, né, Pedro, sobre as mudanças que a tecnologia está proporcionando no direito. Talvez pelo direito ser uma das carreiras mais conservadoras aqui no Brasil, eu acho que eu consigo falar com certa segurança, o impacto da tecnologia nesse momento está sendo bastante arrebatador, eu sinto. Você, como a sua visão de ex-participante do processo político da OAB,
como você enxerga que a OAB pode ser uma instituição que vai ajudar a advocacia nesse sentido? Olha, eu tive uma visão bem privilegiada sobre isso, porque eu fui, por 2 mandatos, vice-presidente da OAB do Rio, e minha última colaboração com a OAB foi sendo presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB Nacional, na gestão do presidente Felipe Santa Cruz. E ali você tem um diálogo privilegiado com os tribunais, com a comunidade jurídica, sobre questões em tese do sistema de justiça, né? E o que eu pude ver foi que a tecnologia, sim, ela é maravilhosa, ela facilita a nossa vida. Hoje, a gente, pelo celular, faz tudo. A gente vê o saldo do banco, faz transferência bancária, se relaciona com qualquer um em qualquer lugar do mundo, vê notícia, joga jogo, inclusive telefona, né? Aliás, é o que menos a gente faz. Se a gente pergunta quantas pessoas telefonam no seu telefone... Hoje em dia eu pergunto se eu posso ligar. Né? É uma coisa, se você apaga aquele ícone do telefone, ninguém vai dar por falta, né? Mas assim, a tecnologia é maravilhosa. No sistema de justiça, ela traz vários benefícios. Mas tem 2 custos que são invisíveis. Primeiro é o corte geracional. Sim. Tem muito advogado que, pela sua idade e pelo cansaço que toda pessoa mais experiente tem em querer não mais, naquele momento da vida, aprender novas coisas, tem muita gente que está na advocacia mais experiente que não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar esses avanços tecnológicos. Então, por exemplo, aquele advogado mais experiente que no processo de papel, às 5 da tarde, conseguia fazer uma petição e levar para protocolo no tribunal, hoje, às 10 da noite, porque o protocolo no peticionamento eletrônico ele acaba às 11h59 da noite, ele às 10 da noite, no seu escritório, ele até consegue fazer a petição, mas talvez ele não consiga mandar pelo peticionamento eletrônico, porque ele não conhece... O sistema, né? Muita gente, muitos advogados experientes não conhecem como faz o peticionamento eletrônico nesses sistemas. A gente mesmo, eu sou um curioso da tecnologia, como a gente tem sistemas de peticionamento eletrônico diferentes em vários tribunais, às vezes eu também não conheço. Sim. Então, assim, existe um corte geracional. Advogados mais experientes não conseguem, por força da sua situação, não conseguem acompanhar esse avanço tecnológico. E tem outro corte, que é o corte financeiro. Para você lidar com o processo eletrônico, você precisa ter um aparato tecnológico. Você precisa ter um bom computador, você precisa ter bons programas e, sobretudo, internet estável e boa. Imagine, Rodrigo, você, um advogado que não tem acesso a isso, especialmente a uma boa internet, num julgamento telepresencial. Ele vai congelar, ele vai falar na hora, no momento da sua sustentação, vai pipocar. Aquilo não causa prejuízo? É claro que causa. Já é difícil acompanhar alguém pelo telepresencial, remotamente. Quando está pipocando, quando está com cortes, quando está congelando, a tendência é quem está assistindo deixar de lado. Então tem um prejuízo. São 2 cortes que eu vejo. Corte geracional e o corte financeiro. Porque muitos advogados não conseguem, não têm dinheiro, capacidade financeira para ter esse equipamento, especialmente uma boa rede de internet. E aí me chama a atenção porque essa realidade ela bate à frente, ela bate diante da OAB. A OAB ela vê isso, os dirigentes de OAB, eu vi isso, né? Eu me lembro que quando a gente começou, quando eu fui vice-presidente, a gente começou a reformar as salas dos fóruns para botar rede, computador, tudo para os advogados lidarem com o processo eletrônico, porque aquele advogado que não tem no seu escritório aqueles equipamentos, ele poderia ir ao fórum, à sala da OAB, para fazer o peticionamento eletrônico. Eu me lembro que, em dado momento, a gente estava reformando uma das salas de um fórum numa comarca do interior, e aí fizeram uma reclamação porque estava faltando máquina de escrever.
Mas tiraram as máquinas de escrever. No que, quando eu ouvi isso, eu falei, mas como assim? A gente tirou as máquinas de escrever porque não existe mais protocolo físico, não tem mais petição em papel que vai ser protocolada. Não, Kramer, tem advogados aqui que ainda escrevem na máquina de escrever, naquela de bater, né? Acho que tem alguns que nunca viram, né? E mandam digitalizar para peticionar no sistema eletrônico. A Carol Ranucci falou isso aqui, né, Pedro? Sobre essa questão do impacto. Eu não estava no episódio geracional. dela, mas essa questão da máquina de datilografar tinha, inclusive, na OAB do centro. Uma vez eu fui lá e tinha um senhorzinho usando a máquina de datilografar. Isso que você falou do corte geracional e do impacto financeiro da tecnologia, eu concordo com o que você falou, eu só tenho algumas considerações. Então, por exemplo, essa questão do sistema. Cara, não dá pra ser da forma que é a quantidade de sistema, a loucura e ser completamente diferente. Cara, essa migração agora que o TJ tá fazendo pro EPROC, isso aí é Pedro, coisa de maluco. Sabe como a gente chamava o PGE no início de tudo? Pesadelo judicial eletrônico. O PGE é o pior. E o CNJ queria adotar o PGE como regra. Aí você tem no Rio o do TJ, que é próprio, então só tem no TJ. Aí você tem o EPROC da Justiça Federal, o do TRF, que é outro, você tem que fazer outro login. Aí você tem o EPROC agora do TJ, você tem o PJE do TJ. E tinha o Apolo você também. tem o Apolo da Justiça Federal. Aí você tem o Apolo, você tem o PJE pra TRT, pra quem faz trabalhista. Cara, não dá pra você ter 8 sistemas pra trabalhar. Isso é completamente inviável. Eu acho que devia também. Isso eu acho que a OAB peca um pouco. Eu acho que ela devia centralizar. Sei lá, eu acho que tinha que colher a opinião dos advogados e falar: vota aí qual que você quer. É isso aqui, a gente vai institucionalizar esse e pronto, acabou. Pedro, essa foi uma guerra batalhada e vencida pela outra parte, no caso, pelos tribunais. Por quê? Quando o CNJ, lá em 2005, 2006, ele começa a iniciativa do processo eletrônico, ele decide, e a decisão foi muito ruim à época, e hoje o CNJ reconhece isso, porque o CNJ tenta padronizar os sistemas dos tribunais de peticionamento eletrônico ou de andamentos processuais. Ele toma essa decisão de começar o processo eletrônico, mas respeitando a autonomia dos tribunais de se organizarem como eles quiserem nessa temática. Então, cada tribunal fez foi o seu. ESAG de São Paulo, por exemplo. Adotou seu sistema. Só que, em dado momento, se viu o seguinte, olha, os advogados passaram a ter curso de peticionamento eletrônico. A OAB oferece, acho que é até gratuito, se eu não me engano. Os advogados passaram a ter curso de peticionamento eletrônico, ou seja, algo que é para ser simples, que é um programa para você fazer um upload de uma petição num sistema de andamentos processuais que faz a gestão processual. Aquilo passou a ser um conteúdo ensinável e não autocompreensível. Isso é um negócio de louco. Algo intuitivo. Né? Algo intuitivo. Então, nisso, a OAB tentou várias vezes. Eu, particularmente, vi algumas seccionais, vi a OAB nacional, mas o CNJ ele deu o braço a torcer, não faz muito tempo, e tentou até padronizar tudo pelo PJE. Que é o pior. Que é o pior. Você falar com medo de advogado, 100% vai falar que é o pior. Então, é assim, o que a gente tem hoje primeiro a gente tem que definir qual é o melhor sistema. Parece que o EPROC está ganhando. O EPROC está ganhando como o melhor sistema para depois escolher a respirada muda. Não, porque assim, árvore processual. Porra, árvore processual. A gente não tá uma floresta, mas assim, é uma coisa meio de maluco o EPROC, porque, sinceramente, eu acho que de visualização de processo, o do Tribunal de Justiça do Rio é o melhor. Porque é literalmente como é um processo. É literalmente como se fosse um livro, um processo. Você vai rolando pra baixo, vai sendo a folha seguinte, com numeração de folha, né? PJE que é index 465789. Não, como você cita isso, é uma loucura, né? Exatamente. É um número maior do que o número do recurso extraordinário, do último recurso coisa de extraordinário maluco. O EPROC é isso. Árvore evento. É evento, né? Evento 445. Porra, cara, não existe isso. Ou é um processo, ou você tá, sei lá, fazendo realmente uma floresta, uma selva, onde você tem dentro da árvore o evento XYZ, porque é uma coisa de louco. E tu tem que ser Tarzano mesmo. Eu achei que o do TJ, ele podia ser adaptado. Ainda que o restante você pudesse, sei lá, migrar pro EPROC, alguma coisa. O TJ é muito bom. Mas a visualização do projeto do TJ é melhor, porque é folha, como deve ser,
e o processo rola como tem que rolar, uma página de um livro, Agora você imagina, alguma coisa assim. vamos lá, mais um elemento para esse corte geracional. O advogado, que tem hoje 80 anos, está advogando ainda, é um brigador, Sim. e sempre viu e dialogou com o processo através desses critérios, folhas, tal, e hoje ser obrigado a entender que tem o EV, ponto... 1 trilhão, não sei quantos milhões, não sei quantos... Porque, assim, isso tudo interfere na cultura que aquele advogado formou ao longo do tempo, né? Então, assim, o corte geracional é muito complicado e não é um corte geracional que eu vou ser um pouco mais ousado. Não é apenas... Vou ser ousado, melhor dizendo. Não é apenas geracional. Tem muita gente que não gosta de tecnologia. Então, eu tenho 50 anos. Tem muita gente da minha idade... que não acompanha a tecnologia, que se essa pessoa se vir sozinha no escritório às 10 da noite, tiver que protocolar uma petição, de 10 eu tenho uns 7 que não conseguem. Eu te falo uma coisa, não consegue. Vai ligar para o estagiário e falar, me diz uma coisa, como é que eu faço para entrar no sistema? Ou então dá o token e manda o cara protocolizado. Como é que eu indexo agora a GRES? Como é que eu faço isso? Mas aí, isso também é muito louco, porque, por exemplo, também tem o outro lado da moeda, né? Porque o sistema, para quem está no tribunal, então um assessor, um secretário, um juiz, alguma coisa, apesar de ser o mesmo sistema da gente, ele é diferente para eles. Sim. Então, vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. Para quem peticiona no Rio, tem que pagar a GRESD lá, que é as custas judiciárias, e tem um aviso no seu sistema quando você abre, dizendo que você tem que simplesmente indexar lá a GRESD na petição, e aquilo ali vai automático. Você pode, inclusive, preencher lá o quadradinho e a GRESD vai estar automaticamente uploadada no sistema para saber que é coisa. O sistema do TJ, ele não tem esse mesmo tipo de comunicação como aparece pra gente. E o secretário do juiz, por exemplo, falou que eu tinha que juntar um comprovante de pagamento. Falei, cara, você não tá entendendo como é que funciona. Não, porque pra mim não aparece. Eu falei, tudo bem, mas aí você tem que estar indexado porque tá com o número do coisa. Então, assim, também, para além das dificuldades e das diferenças sistêmicas, e também das pessoas que também não querem se atualizar, não querem saber como é que funciona, não tem o mínimo de interesse e vai delegar aquela atribuição para um estagiário, para alguma pessoa, também existe um conflito dentro do mesmo sistema. Então, acho que devia ser alguma coisa mais uníssona, mais coesa, para facilitar. Concordo. Porque, assim, quando você vai construir, por exemplo, um site do teu escritório, a primeira coisa que o desenvolvedor do site vai falar é como é que a gente pode fazer isso de forma intuitiva. Para que a pessoa acesse seu site, ela vai saber onde é a aba das áreas de atuação, quem são os sócios, qual o contato. O sistema do tribunal, eu acho que aí tem que ter uma força-tarefa entre judiciário, aí via CNJ e também da OAB. Eles têm que sentar numa mesa, e falar... Gente, tá bom, como é que a gente vai fazer isso aqui para que um senhor de 80 anos que ainda advoga porque ele tem que fazer uma petição, ele consiga acessar o sistema e falar, puta, entendi tudo, isso é muito fácil. Infelizmente isso não é feito. Não é feito, eu acho que nem vai ser feito. Toda mas, a informatização... Assim, é só um desabafo aqui do advogado aconteceu. Eu adiro e concordo plenamente com o seu desabafo, porque todo o avanço tecnológico hoje que a gente vê, seja a partir do CNJ, seja a partir das iniciativas dos tribunais, é um avanço tecnológico que é construído sem diálogo ou com pouco diálogo com a advocacia, com a defensoria, com inclusive o MP. Sim. Então, é um avanço tecnológico que é construído a partir da perspectiva do produtor do sistema de justiça e não do consumidor do sistema de justiça. É isso que você falou. Como é que eu vou fazer esse programa para que o advogado, lá na ponta, que não conhece muito bem informática, mal vê, ele até não tem nem smartphone, como é que ele vai lidar com isso? Como é que esse advogado ele vai entender essas questões aqui, vai entender esses campos, vai poder peticionar? Infelizmente, eu acho que essa perspectiva não é considerada. Certificado digital também, que tem vários, enfim. Aliás, sobre essa questão de sistema, caiu essa semana para mim no escritório uma colega que protocolizou um agravo como se fosse uma petição intercorrente. O processo, porque ela não sabia protocolizar no Tribunal do Rio, ela é de São Paulo, e o agravo foi juntado como petição intercorrente, o juiz mandou seguir normalmente, depois, como o tribunal não julgou aquele agravo, porque ele não ganhou o 000 lá no final, aquilo não foi julgado naturalmente em segunda instância, porque ele estava no local errado, o processo
correu, a outra parte pediu trânsito em julgado, o juiz deu e agora caiu no meu colo pra ver o que podia ser. Eu liguei no sistema do TJ e falei, cara, eu acho que é isso que aconteceu. Acho que ela protocolizou no lugar errado. Você consegue me confirmar? E aí o TI do TJ me ligou falando, ela fez isso. Ela protocolizou um agravo com petição intercorrente, consequentemente não subiu, consequentemente não ganhou 0,000 no final. E aí seguiu. Aí eu falei, tá bom, então você faz o seguinte, tu me dá manda pra mim por escrito, dizendo que foi isso que aconteceu, porque agora é meu problema com o cartório. Minha briga lá com o cartório. Mas é isso que a gente estava falando. Ou seja, tudo isso deságua naquela brincadeira que eu fiz, que hoje a pirâmide kelseniana é acima da Constituição está o sistema. Sim. Se o sistema do tribunal não permite, você não tem muito o que fazer, porque você está no escritório. Você vai querer protocolar daquele jeito que você quer protocolar, ou você não encontra, sei lá, a classe da medida judicial que você quer protocolar naquele momento, aí você o que faz, né? Eu já me deparei, esses sistemas, eles são incrementados. Então, uma vez, ainda no início disso tudo, faltavam algumas classes de petições ou de ações. Sim. Então, simplesmente não tinha. Eu tinha que fazer o peticionamento, não tinha lá. Por exemplo, pedir efeito suspensivo ao recurso especial ainda não admitido. Como é que é? É petição intercorrente ou tem uma classe específica sobre isso? Então, é complicado, né? O que a gente brinca também é que esse avanço tecnológico no sistema de justiça, é claro, é muito bom, facilita muito. A gente tem hoje uma prática da advocacia facilitada, né? Perder prazo hoje, eu costumo dizer, tem que fazer força. Perder prazo tem que fazer força. Tudo bem que agora mudaram até a intimação, não é mais pelo portal, é pelo DIGEM. Então, mas isso está ainda em disputa, porque a intimação processual pelo portal para o advogado é muito boa, né? Tem 10 dias para tomar ciência, a intimação só se dá depois de 10 dias, se o advogado não toma ciência voluntariamente. Então, assim, o advogado ganha muitos benefícios com o avanço tecnológico, mas a gente vê também muita coisa errada, né? Então, às vezes, parece que essa tecnologia toda veio para corrigir problemas que a gente não tinha. Né? Eu concordo. Veio para corrigir problemas que a gente não tinha. A gente não, ela parece que ela avança para corrigir problemas que ela mesma criou. Né? É porque eu acho que é isso. Acaba avançando de uma forma assodada, onde você não senta para acolher das pessoas que vão usar aquele sistema, o que pode ser feito e ter uma, entre aspas, audiência pública, onde a oitiva dos advogados, dos juízes, dos serventuários, do MP, procurador, defensor, vai ser, de fato, levada em consideração para poder desenvolver o melhor para todo mundo. Porque, no final de contas, você ter um sistema ruim prejudica o próprio andamento do judiciário. Porque você se embaralha ali, você não consegue peticionar, você não consegue achar uma classe, você tem que ligar no tribunal 11 horas e 59 para em 59 segundos você conseguir protocolizar e não perder o prazo. É uma coisa meio... Eu acho que é mal pensado, mas eu acho que facilita. Por exemplo, eu já fiz sustentação oral da Espanha. Então, assim... Isso é muito bom. Mas, assim, a gente falou de várias deficiências e tal, que são deficiências... Balcão virtual que ocorrem e que dificultam a nossa prática, mas a gente tem que falar de algumas coisas boas, né? Então, já que é um podcast bastante visto, é bom também dizer o seguinte. Eu falei aqui do programa Justiça 4.0, que foi iniciado pelo CNJ em 2021. Esse programa tem uma página lá no CNJ, no site do CNJ, que mostra todas as iniciativas que esse programa já fez e está em andamento. Uma delas é o balcão virtual, por exemplo. Outra é a criação de, não sei como é que eles vão fazer isso, de um portal de intimações para todo o Brasil. Isso está posto numa resolução, que inclusive foi a resolução do Diário de Justiça Nacional, que é o DIGEM, mas a ideia é criar um portal de intimações processuais em que o advogado não precisa ir aos portais de cada tribunal. Ele vai a um portal só, oferecido pelo Poder Judiciário, quer dizer, disponibilizado pelo Poder Judiciário, para ali ver todas as intimações de todos os processos que ele tem no Brasil. Porque isso hoje... é muito interessante. Isso é legal, porque hoje você tem que cadastrar em cada tribunal, né? Então, por exemplo, eu recebo lá aquele famoso RD_OAB e aí vem lá as publicações de todos os tribunais ali. Sem falar que tem uma das iniciativas desse programa Justiça 4.0 é a plataforma Sinapses. Sim. Essa plataforma reúne todos os programas de inteligência artificial que estão sendo implementados ou estão para serem implementados.
E é impressionante, a gente tem 69 ou 68, da última vez que eu vi, programas de IA sendo implementados ou já implementados no Poder Judiciário para diversas funcionalidades. Isso é muito interessante. E todos eles para a gestão de processos, o que é muito importante, porque na gestão do processo é preciso que a gente compreenda o seguinte: a gestão do processo é uma tarefa repetitiva e o ser humano não é muito bom em execução de tarefas repetitivas. Quem tem prática na advocacia sabe que muitas vezes a gente pede uma petição para o estagiário, uma minuta de petição, e fala: meu amigo, minha amiga, me faça uma petição idêntica a essa. Mas assim, só muda o nome das partes. Mas eu quero idêntica. Aí não vem idêntica. Não, aqui, Kramer, eu botei aqui um artigo que eu acho que é pertinente. Não, eu queria idêntica. Então, a gestão de processos é tarefa repetitiva e o programa de IA faz isso muito bem. Ele não sai da linha. Ele executa todas as tarefas de maneira repetitiva, da mesma maneira, e aquilo contribui para o melhor andamento processual. E a gente tem visto isso. Assim, a gente deixou de ter tempos mortos no andamento processual com os programas de IA que a gente tinha. Assim, inegavelmente, o processo hoje, na medida do possível, está mais rápido, está mais célere. Você acha que com essa evolução e difusão de IA, principalmente, sei lá, um chat GPT da vida, a figura do estagiário no escritório de advocacia acaba? Olha, ela foi bastante reduzida, né? A gente tem escritórios, eu não sei se eu posso falar de um escritório famoso, acho que não posso, que não tem mais estagiário. Tem advogado júnior. Por quê? Eu mesmo, na minha equipe, no escritório, eu tenho 6 advogados e 2 estagiários, sendo que 3 júniores. Então, assim, isso antes era impensável. Como é que você formava uma equipe na advocacia? Com mais estagiários, fazendo a base, e menos advogados. Hoje, não. Hoje você não precisa ter tantos estagiários. Por quê? Porque o estagiário ele tem hoje um acompanhamento processual muito passivo. Ele tem pouca interferência no andamento processual, porque tudo é automatizado. Então, ele não tem mais como... vai acelerar a conclusão da petição. Isso, na minha época, eu fui estagiário durante 5 anos. A gente fazia bastante. A grande vitória, ou a pequena vitória do estagiário, era agir nesses momentos da gestão processual para acelerar o processo, ou seja, a conclusão, a ida do processo ao gabinete do juiz, que a gente chama de conclusão, ser mais rápida, a juntada da petição ser mais rápida, a expedição do mandado ser mais rápida. Hoje o estagiário não pode fazer nada com isso. Eu já autuei e numerei processo só para o cara rubricar para levar a conclusão. Hoje o estagiário, diante da gestão processual automatizada, ele pode fazer muito pouco. E quando ele tem a janela para interferir, a intervenção, como ela tem pouco espaço de intervenção, ela tem que ser qualificada. Verdade. Então, aí o estagiário tem que saber o que ele vai pedir, o que ele vai fazer, e tem que ter um discernimento maior do que comumente a gente, como estagiário, tinha. Então, talvez nessa hora seja melhor um advogado júnior do que um estagiário estar ali naquele momento para intervir, para poder despachar, para poder, de alguma maneira, fazer o processo andar. Então, por isso, a gente tem visto cada vez menos estagiários e cada vez mais advogados júniores fazendo essa tarefa de acompanhamento processual e aproveitando esses momentos de intervenção, que são cada vez menores, para tentar promover um melhor andamento do processo. Eu vejo isso com preocupação, porque eu acho que o estágio, eu também estagiei desde o primeiro período, fazia estágio na defensoria, depois eu fui para o escritório, depois fui para a empresa, enfim. Eu aprendi muito nos meus estágios. Sim. A gente aprendia muito assim na experiência prática, na vivência de tribunal. Sim. Então, eu vejo isso com um pouco de preocupação, apesar de eu não ser resistente à tecnologia, mas eu vejo com preocupação como vai funcionar a figura do estagiário no aprendizado dele dentro de um escritório de advocacia, se ele acabar sendo facilmente substituído por um chat GPT da vida ou qualquer outra coisa que a gente nem sabe que vai existir daqui a 5, 10, 15 anos. Porque assim, Pedro, se a gente para pensar na nossa época de estagiário, o que o estagiário fazia? Assim, quais eram as tarefas principais dele? Ler diário de justiça, né? Porque muitos escritórios, e o escritório em que eu estagiava, que é o meu escritório atual, já estagiava
no meu escritório atual. Porque o Ivan Nunes Ferreira, que é o advogado mais velho do nosso escritório, ele sai do Bermudes para criar um escritório próprio e eu fui ser estagiário dele. Então, eu estagiei também desde o primeiro período e, apesar de o escritório receber aquele recorte, o recorte do Diário de Justiça com as intimações, os estagiários, e isso era uma medida de cautela, tinham que ler o Diário de Justiça. Então, eles liam o Diário de Justiça, a gente, como estagiário, lia o Diário de Justiça, protocolava a petição e ia ao fórum para buscar as informações sobre os andamentos processuais. Revista dos tribunais. A gente, quando tinha que fazer uma petição e procurar jurisprudência, era nas revistas. Revistas que eram livros de informativos de jurisprudência dos tribunais. Era muito mais difícil, Eu me lembro que eu chegava no escritório, eu pegava a minha pauta de processos e ia para o fórum meio-dia. Meio-dia e saía às 6 horas da tarde. Porque eu tinha que colher a informação sobre cada processo no cartório da vara, no cartório da serventia judicial. E tinha que falar com o escrevente, lá com o serventuário, como é que está o processo? Não, o processo está assim. Não está assim. O último andamento foi assado. Não. Então, ele vai para esse lugar ainda. Então, assim, era um outro tipo. E, com isso, como você bem falou, a gente tinha acesso a esse mundo que era o mundo do fórum, né? Sim. Eu conheci... Hoje, eu esbarro com gente na advocacia, na magistratura, que eu conheci nos corredores do fórum. Sim. Eu nunca fui amigo daquela pessoa. Nunca sentei para comer, nunca tomei um chopp, mas... via no dia a dia. Foi tantas vezes que eu vi aquela pessoa nos corredores do fórum que a gente passou a ter uma amizade remota, né? Assim, de, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E às vezes reclamava daquele cartório, daquela serventia judicial. Pô, aqui é difícil, né? Você está na fila aí toda. Isso não existe mais, né? Não existe. Não existe mais. Mas... Sou saudoso dessa época. Também sou. Estava falando isso, inclusive, hoje. Sou saudoso dessa época e sou saudoso do centro que não volta mais. Né? Por isso que a gente migrou para bairro, inclusive. Gente, cara... o bom quando a pauta não é completa, porque quer dizer que a gente aprofundou bastante. Dá para fazer vários outros episódios. Dá para fazer vários aqui. outros e, cara, Kramer, muito obrigado pela sua participação aqui. Você engrandece e abrilhanta nosso hall de convidados agora de maneira impressionante. E eu, como eu disse, como aluno da PUC, me traz uma satisfação pessoal muito legal ter você aqui na nossa mesa. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro. O papo foi ótimo e falar sobre processo, sobre advocacia é uma cachaça, né? É verdade. É uma cachaça porque a gente... aliás, essas referências, né? Esse negócio de falar cachaça, usar exemplos que muitas vezes as gerações de hoje não entendem, né? Essas expressões mais antigas. É uma cachaça no sentido de viiciante, né? E não que eu goste de cachaça também, né? É porque simplesmente é uma expressão, né? É uma cachaça. Então, eu ficaria aqui por muito mais tempo, mas... obviamente sei da limitação de horário e foi ótimo Não, mas participar. temos outras oportunidades. Com certeza 2025 está aí. Né não, Pedro? É isso, faremos o 2.0 aí depois. Com certeza. Então vou aproveitar aqui para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico podcast, as principais plataformas de áudio e vídeo. E também segue lá o Bento Kramer, tá bom? Ele me pediu aqui, então dá uma seguida no moleque, que o moleque é gente boa, tá bom? Pessoal, tá entregue o episódio. E agora, dia 18 de dezembro, vamos aproveitar o nosso merecido recesso forense a partir de sexta-feira, tá bom? Merecido, calma que hoje é 18, também é o último dia, amanhã que o bicho pega. Que vai ser lançado a hora que a criança chora, a mãe não vê. Durante o recesso, vai ser lançado durante o recesso. Então, pessoal, para que outra dúvida, tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico. Um grande abraço e até semana que vem.